Todos os moradores da cidade vivem uma vida normal, jogam futebol ou simplesmente estudam. No entanto, no céu, objetos desconhecidos ficaram suspensos. Assim, em uma escola do ensino médio, um aluno pergunta há quanto tempo essas esferas estão no céu, descobrindo que já passou mais de um ano. Mas, hoje tudo mudou. Perto do entardecer, Yoon-hoon assiste a um vídeo de uma garota que diz que essas esferas cobriram o céu em todos os cantos do mundo. As autoridades tentam atacar as esferas, o que só aumentou o número delas. Então foi decidido interromper os ataques. Os cientistas coletaram uma amostra de DNA e não viram perigo, sugerindo que as esferas fossem ignoradas. No dia seguinte, uma das esferas caiu no chão. Os soldados imediatamente isolaram a área. Um soldado brinca, dizendo que essa é a primeira esfera que caiu na Terra, mas o sargento não acha graça. O comandante chega com a ideia de atirar nela, então um lança-foguetes é usado, liberando uma infinidade de pequenos alienígenas. 4 semanas se passaram e ninguém soube do ocorrido. A professora Park anuncia os resultados do exame intermediário e o Yoon-hoon é o mais inteligente. Em segundo lugar estava Yeon-soo e em terceiro Yoon-jong. No final da lista estão 2 valentões locais, Yu-ha e Harak. De repente, o alerta dispara e todos os professores são chamados ao escritório de administração. Quando Park retorna, ela anuncia que o próximo exame será cancelado e a televisão é ligada. As autoridades dizem que todos serão recrutados para o exército, inclusive as garotas, sem exceção. A mobilização ocorrerá em todas as escolas. A professora entrega um acordo de treinamento militar. O Deok suspeita que o treinamento seja uma preparação para uma guerra contra alienígenas. Ele não tem tempo de olhar pela janela antes de ver veículos militares. Na mão do comandante há uma cicatriz distinta. À noite, todos começam a juntar os pertences que serão úteis durante o serviço. O novo dia chega. Cada aluno que assinou os documentos vão para a escola, onde são recebidos por Shen-Hu. É para ele que os alunos foram designados. O monitor da classe é nomeado chefe dos estagiários, e Zhao será o responsável por anotar o cronograma das aulas, o que lhes renderá 3 pontos adicionais. No entanto, quem acumular 30 pontos de penalidade vai ser punido. Eles vão morar em uma sala de aula transformada em dormitório. Após as aulas normais, o treinamento militar começa. Cada aluno recebe a sua arma pessoal, da qual devem cuidar. Nenhum deles suspeitava o quão cansado ficariam. Afinal, esse é apenas o primeiro dia. Um dos alunos encontra um vídeo em que os militares eliminam animais e capturam pessoas que os filmavam. Mas os alunos decidem que é apenas um boato falso. No momento em que saíram para fora, uma esfera caiu instantaneamente, destruindo parte do edifício. Um monstro apareceu e agarra pela perna e se enrola de volta na esfera. Shen-Hu pede a Park que mantenha tudo em segredo para evitar pânico no país. Sozinho, Shen-Hu relembra o dia em que a sua equipe lutou contra os alienígenas. Os homens claramente perderam em poder de fogo. Naquela noite, várias outras esferas caíram no país. Os cidadãos foram orientados a não se aproximarem delas. As autoridades ordenaram acelerar o treinamento, pois o tempo estava se esgotando. Sol estava com tanta dificuldade para desmontar um rifle que ficaram até o anoitecer. No dia seguinte, eles são levados ao campo de tiro. Linara se tornou a melhor atiradora. No caminho de volta, Shen-Hu nota marcas de balas por toda parte. Ele ordena que parem e verifiquem o seu cartucho, onde encontram uma bala com líquido azul. Os soldados vão inspecionar a área e encontram um buraco no chão, mas a esfera não estava mais lá. Ao olhar para a rua ao lado, os alunos caem em uma armadilha. Muitos pequenos monstros eliminaram os moradores. Park pega uma arma e começa a atirar, e ela até consegue liquidar alguns monstros, mas havia muitos deles e ela morre. Com os tiros, um soldado corre para o local, mas ele também é derrotado. Começa pânico, os alunos se dividem em grupos e tentam se esconder nos prédios, encontrando os outros soldados eliminados. Enquanto alguns conseguem se refugiar em cabines de vidro, nas quais os monstros não podem entrar, 2 garotos que se separaram do grupo não sabem o que aconteceu e por acaso encontram um alienígena. Eles tentam brincar com ele, mas o monstro tem outros planos. O garoto se protege em uma porta e tranca o alienígena em uma geladeira, o que o congela instantaneamente. Shen escutou as sirenes e salvou as meninas. Quando tudo se acalma, ele explica que esses monstros saíram das esferas e seu principal objetivo é devorar toda a humanidade.
Ao retornar à base, a chefia diz que seus planos incluem uma mobilização completa, incluindo os alunos do ensino médio. Apenas uma esfera destruiu uma divisão inteira. Então, o que aconteceria se todas as esferas se ativassem ao mesmo tempo? Após a conversa, ele retorna aos alunos, percebendo que eles querem fugir, mas no momento, esse é o lugar mais seguro. No entanto, eles precisarão aprender a se defender sem depender de ajuda dos militares. Mesmo assim, os alunos querem ir embora. Shenhu faz apenas uma pergunta: o que eles farão se uma esfera cair sobre suas casas? A partir desse dia, eles são introduzidos a treinamentos noturnos para acelerar a obtenção das habilidades necessárias. Mesmo que voltem para casa, seus pais já não estarão mais lá, pois a cidade foi evacuada e os moradores foram levados para uma zona segura. Ele grita para todo mundo: vocês não podem sair quando bem entenderem. Paralelamente, os militares realizam diversos experimentos para descobrir as fraquezas dos alienígenas. Eles são completamente imunes a altas temperaturas e balas comuns, mas até mesmo balas especiais só podem destruir as pequenas criaturas. Os alienígenas médios e grandes já não são derrotados por elas. Agora que não são mais estudantes, Shenhu passará a tratá-los como soldados e vai exigir apenas uma coisa: cumprir cada uma das suas ordens. Quem tentar fugir será considerado um desertor. Então começa um novo dia. Os alunos que lutaram contra os alienígenas começaram a espalhar boatos por toda a escola, o que só piorou o pânico. De repente, uma esfera cai do céu. Os soldados abrem fogo, mas há muitos monstros. Em seguida, várias outras esferas caem. A chefia abandona seus subordinados e tenta escapar, mas o homem perde o controle e monstros invadem o seu carro. Nessa batalha, a maior parte dos alunos e soldados morre, sobrevivendo apenas aqueles que conseguiram se esconder na escola. Shenhu distribui rifles e munição para o seu esquadrão. Ele tem um plano: pegar 2 veículos e sair dali. Apenas uma das salas de aulas não conseguiram entrar no carro. O esquadrão sai da cidade, onde as coisas ficaram muito perigosas. No entanto, fora da cidade, há monstros. Um deles elimina o motorista, capotando o carro. Os alunos rapidamente eliminam o monstro, mas Suan é ferido. Ao verificar as munições, eles percebem que estão sem balas. Eles não têm outra ideia senão se dividirem em equipes e se separarem em diferentes direções. Quanto ao outro carro, eles conseguem chegar a uma nova base militar e percebem que o primeiro caminhão deles estava desaparecido. A partir desse momento, os alunos ficarão no acampamento até novas ordens. Nuso pede ao Shenhu que encontre os amigos desaparecidos, e Shenhu informa sobre o plano de resgate do esquadrão perdido, mas o comando se recusa. No entanto, isso não o impede de desobedecer a ordem, e ele parte com seu esquadrão. Os que ficaram para trás respiram aliviados e seguem pela estrada, não esquecendo de deixar uma marca indicando para onde foram. Um pouco mais tarde, chegam a uma pequena vila. Um monstro apareceu, e como eles não têm mais balas, são forçados a se trancarem em uma cabine. O alienígena se mostrou muito inteligente, e pela ventilação, invadiu a sala ao lado. Eles tinham certeza que os alienígenas reagiam aos sons. Esperando a noite, Yeonhu saiu silenciosamente, mas não levou em conta que os alienígenas também podem ver no escuro. Mesmo assim, ele milagrosamente volta, trazendo consigo um alicate de corte, com o qual eles entram em uma garagem e roubam o carro. No final da noite, Shenhu encontra o caminhão capotado e a marca indicando para onde eles foram, e rapidamente resgatam o grupo restante. Eles cogitam punir o Shenhu, mas, como ele encontrou os alunos, isso não será feito. Logo após, todos recebem uniformes militares. Durante a formação, o capitão anuncia que amanhã eles vão receber a missão de destruir as esferas alienígenas. Se a missão for bem sucedida, eles não apenas ganharão pontos extras no exame, mas também poderão voltar para casa. Um novo dia amanhece e eles recebem sensores de detectação de esferas, sendo divididos em 2 esquadrões. Depois de algum tempo, eles chegam à cidade e o telefone detecta uma esfera, mas há pontos demais. Eles percebem que o telefone detecta até mesmo os alienígenas. Shenhu lança um carrinho de brinquedo e com o barulho os alienígenas se aproximam. Os soldados abrem fogo. Durante a limpeza da área, encontram um soldado sobrevivente que havia tentado ajudar os civis no início do ataque. Nesse local foi criado o abrigo número 8, mas eles não estavam preparados para a invasão alienígena. O mais estranho é que não há sinais de queda de esferas, então como os alienígenas conseguiram chegar até aqui? O soldado resgatado começa a enlouquecer e atira nos seus próprios companheiros, mas Wen Bin protege seus aliados. Shenhu tenta chamar reforços, mas ninguém responde. Felizmente, a bala atravessou Wen Bin e ele não morreu. Shenhu decide voltar para a base principal, pois não pode garantir a segurança do seu esquadrão.
Porém, à noite, os observadores percebem que os alienígenas, junto com uma criatura de tamanho médio, estão convocando uma esfera. E eles se perguntam o que isso poderia significar. Ninguém sabe. Talvez os alienígenas estejam transmitindo o sinal entre si. Os alienígenas estavam próximos de outro abrigo, o que significa que o escolheram como um próximo alvo. Os planos de Shenhu mudam. Ele quer atrair todos os alienígenas para o único lugar e destruí-los com um ataque massivo. Explosivos não são eficazes contra eles, mas as balas envoltas em azul são. Para atrair os alienígenas, eles ativam os alarmes. Todos os alienígenas da cidade correm para o som. Shenhu o segue até o prédio principal, mas ele não consegue escapar e pede ao esquadrão para iniciar a explosão, se sacrificando. Com o tempo, o inverno se aproxima e a temperatura cai drasticamente, mas os alienígenas não mudam. Isso não impede o esquadrão de exterminá-los em massa. Seus suprimentos estão acabando e eles decidem se dividir em grupos, alguns para procurar comida, enquanto outros vasculham hospitais e delegacias. Na delegacia, eles escutam um barulho estranho, mas os sensores não detectam nenhuma esfera. Eles descobrem que, no porão, mantinham pessoas em celas. Um rapaz comenta que, durante a guerra, criminosos comuns eram libertados, mas os mais perigosos eram transferidos para Busan. Talvez esses sejam os prisioneiros. Eles fingem não saber de nada da invasão alienígena. Um deles pede a Sun que ligue para sua mãe e diga que ele estava bem. Antes de sair, eles dão um pouco de comida e água. Sun não quis abandonar o homem que tinha uma mãe e abre a sua cela, o que ele aproveita para libertar os outros prisioneiros. O esquadrão percebe a ausência do Sun e corre para ajudá-la. Ao verem os prisioneiros, trancam as grades externas e enquanto pensam em um plano, os sensores detectam alienígenas. O esquadrão imediatamente abre as grades e foge. Os prisioneiros, sem saber de nada, rapidamente se tornam presas. Apenas um criminoso sobrevive e decide ajudar os alunos, saindo sozinho. No dia seguinte, o esquadrão decide partir em uma busca de um novo abrigo. Perto do anoitecer, fazem uma pausa em um parque de diversões. Para sua surpresa, a eletricidade estava funcionando e todos os brinquedos estão ligados. Mesmo sabendo que os monstros corriam para o barulho, decidem se divertir por um tempo. 10 minutos depois, o radar mostra um exército inteiro de alienígenas. Milagrosamente, eles chegam à academia, onde Nsu perde completamente a sanidade. Ele é categoricamente contra o esquadrão sair da zona de missão, pois não receberão pontos extras no exame por isso. Para impedi-los, ele decide eliminá-los. Apenas Linara consegue neutralizá-lo antes de morrer. 2 anos depois, os exames nacionais são restaurados. As discussões sobre pontos extras por serviço militar continuam. A paz no planeta foi restaurada graças a uma nova arma que eliminou 99% dos alienígenas. Mas com isso, a primeira temporada chega ao fim. Então, tudo é finalizado.